Claro, essa é uma matéria controvertida em todo o mundo. Há países que adotam a repressão e há países que adotam uma visão mais liberal. Mas para que ninguém ache que o que nós estamos fazendo é uma extravagância, países como a Alemanha, Canadá, Portugal, Espanha, Uruguai, a maior parte os principais estados dos Estados Unidos tratam ou como ilícito administrativo ou como não ilícito, e México, Colômbia, África do Sul e Geórgia despenalizaram por decisão judicial. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, o ilustre Procurador-Geral da República, nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, que está aqui no vídeo, a ministra decana, Carmen Lúcia, eminentes pares, seus advogados que assumiram a tribuna, advogados presentes, estudantes. Senhor presidente, às vezes nós nos lamentamos, dissemos o antepenúltimo a votar, e por vezes é motivo de nós nos vangloriarmos, porque eu poderia chegar a dizer que todos aqui têm razão. Em parte, todos têm razão, só dependendo da colocação terminológica. Porque o ministro Zanin, por exemplo, entendeu que o artigo 28 é constitucional porque ele criminaliza o uso da droga. E essa foi a mens legis. Aliás, na exposição de motivos está assim mesmo. O ministro Toffoli entende que é constitucional porque houve uma despenalização. Descriminalização. Uma descriminalização. Não, então. Descriminalização. Não, mas fala assim despenalização, porque também. Não, descriminalização. Penas... Despenalização é uma coisa, descriminalização. Não, sem dúvida, mas Vossa Excelência fala em descriminalização. Descriminalização. E despenalização daquelas sanções típicas dos crimes. Sim, descriminalização não é crime. Não é crime. Não tem efeito criminal. Então, eu estou dizendo que todos têm razão. Acho que Vossa Excelência não vai querer uma reforma sem pés, né? Todos têm razão. Senhor presidente, mas, de toda maneira, acho que todos nós e a sociedade espera de nós um debate tolerante, uma troca de ideias, e eu acho que todos nós temos aqui a acrescentar. Então, eu vou pedir vênia, porque eu também me dediquei a esse tema, fiquei para penúltimo, como deveria ser, quem tem que fechar esse julgamento é a nossa decana, muito embora Vossa Excelência também já tenha se pronunciado à saciedade, mas, de toda maneira, eu me sinto no dever de ofício de manter aqui alguns compromissos, não só com a minha consciência, mas também com tudo aquilo que eu pronunciei no dia que eu tomei posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, eu diria que nós estamos diante de um recurso ordinário interposto em face do acordo do Colégio Recursal do Juizado Especial de Diadema, que afirmou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343, porte de drogas para consumo próprio, e manteve a condenação do recorrente pelo porte de drogas para consumo pessoal. O recorrente sustenta que considerar essa ilicitude de porte de drogas para consumo pessoal prevista no artigo 28 seria inconstitucional, e essa é a arguição, por ofensa ao princípio da intimidade e da vida privada. Este foi o tema objeto de devolução à Corte Constitucional, porque tinha de ter um tema constitucional. Não estamos julgando aqui só o artigo 28, nós estamos julgando que o parâmetro de controle é a intimidade e a vida privada. Há já uma absolução que Vossa Excelência já anunciou que é ilícito, não pode ter consumo em público. Isso certamente vai constar da decisão. Além disso, violaria o princípio da lesividade, por não haveria afronta à saúde pública, que é o bem jurídico protegido, mas apenas, de quando muito, à saúde pessoal do próprio usuário. Diriam os jovens, menos. Não é assim. O plenário reconheceu a repercussão geral da matéria no tema 506. Como foi reconhecida a matéria como repercussão geral? Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Recurso ordinário que se discute à luz do artigo 5º
inciso 10º da Constituição Federal, a compatibilidade ou não do artigo 28, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade da vida privada, algo que foi repetido aqui agora pelo ministro Dias Toffoli. Marcando fidelidade com essas questões, nós agora estamos num enfoque diferente. Nós estamos, em primeiro lugar, a látare da repercussão geral, discutindo sobre a criminalização do porte de drogas para consumo próprio, se é constitucional isso, e saber se o Poder Judiciário deve fixar como critério para a distinção entre o crime de porte de drogas para consumo próprio e o crime de tráfico de drogas, um quantitativo de drogas, uma gramatura, uma gramagem, né, como se usa numa linguagem policial. Eu e o ministro Alexandre de Moraes somos promotores públicos, nós sabemos que há todo um vernáculo próprio, depois de que eu fiz concurso para a magistratura. E o ministro Alexandre de Moraes foi secretário de Justiça com ampla experiência. Eu gostaria de, primeiro, me fixar nos fatos e na causa, porque nós vamos, num recurso judiciário, fixar uma tese que vai ser aplicada no caso concreto. Acho importante analisarmos o caso concreto e vou dizer por quê. Nos termos desse relatório, senhor presidente, o recorrente ele foi condenado à sanção de prestação de serviços à comunidade. Quais são os fatos em relação aos quais nós vamos aplicar uma tese? Quais são os fatos? O que o recorrente fez para merecer a tese? Em caso, consta dos autos que, durante a revista realizada por agentes penitenciários no centro de detenção de Diadema, encontrou-se dentro de uma marmitex uma porção da substância conhecida como maconha, conforme laudos periciais de constatação junto aos autos. Esta maconha estava dentro da cela de um presídio. Extrai-se dos autos que o ora recorrente encontrava-se preso preventivamente, nada mais, nada menos, em razão de condenação anterior pela prática do crime de roubo circunstanciado, pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agente. Pelo crime, eu tenho a certidão da condenação aqui. Sentença em 3 de novembro de 2009, com fundamento nos artigos 157, roubo qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agente, 304 do Código Penal e 297 do Código Penal. Reclusão, 11 anos, 6 meses, 16 dias no regime inicial fechado, avaliado pelo juiz a periculosidade do agente. A tese vai ser aproveitada para esse caso. Durante a revista, o recorrente assumiu que a droga encontrada pelos agentes na cela era de sua propriedade, razão pela qual ele foi instado a ouvir o termo lavrado circunstanciado da ocorrência pela prática do ilícito definido pelo artigo 28 do 11 da Lei 11.343 de 2016, vindo a ser imposta a sanção de prestação de serviço à comunidade. Reitere-se, a repercussão geral foi fixada no tema 506, à luz do parâmetro de controle da preservação da intimidade e da privacidade. Intimidade e privacidade, um preso dentro de uma cela cumprindo pena de 11 anos de reclusão por roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agente. O acórdão recorrido limitou-se a assentar a constitucionalidade do artigo 28, na esteira da jurisprudência sedimentada, e negou provimento ao recurso da defesa, mantendo a sanção de prestação de serviço à comunidade. Documentos folhas 6, folhas 163 e 164. Aí perguntaram, mas Vossa Excelência está citando o fato. Bom, nós vamos julgar aqui o perfilamento racial em gênero, e naquela oportunidade não se fixou tese
porque o caso era ruim. A afetação foi ruim. Por quê? Porque ele foi preso numa boca de fumo. Ah, bom, então ele foi preso numa boca de fumo, não dá para fixar a tese para ele. Quero chamar a atenção de Vossas Excelências para esse meu ponto de vista. A análise do caso concreto foi levada em consideração no perfilamento racial. Não se concedeu o habeas corpus, porque ele foi preso numa boca de fumo. Eu concedi, porque a polícia começa a narrar o fato do cidadão negro, e aí já mostra uma predisposição. Mas aqui eu estou citando qual é o nosso suposto paciente destinatário da tese. É esse preso. Eu chamo a atenção porque essa tese aplicada aos presos, não resta a menor dúvida daquele ambiente, infelizmente, que não recupera ninguém e é promíscuo, vai ter um chefão que vai distribuir essa droga dentro do presídio, desde que seja pouca. Se for pouca, é para o usuário, dentro do presídio, não tem problema nenhum. O ar do presídio vai mudar, não precisa nem de banho de sol. Pois bem, disse eu no início que eu tenho compromisso com os compromissos que eu firmei segundo a minha ciência de como dever-se-ia comportar uma corte constitucional. Eu falei isso no discurso de presidência. E eu passou a presidência e eu continuo com essa mesma percepção. Disse eu, em setembro de 2020, me comprometendo a defender a Constituição, as instituições democráticas e a efetividade dos direitos constitucionais. Numa sociedade democrática, o direito de discordarmos uns dos outros deve ser reconhecido como requisito essencial para o aprimoramento do ser humano e das instituições. Em tempo de pós-verdade, no clássico Verdade e Método, o dissenso expõe os excessos de cada lado do debate e convida a coletividade a enxergar as diversas perspectivas de um mesmo mundo. Por isso que eu digo que todos têm razão. É somente através da justa posição entre os diferentes que nós vamos construir soluções mais justas. No plano da cidadania, o Supremo Tribunal Federal tem garantido todos os direitos fundamentais. E aqui eu menciono paternidade socioafetiva, uniões estáveis homoafetiva, rechaço da trans da homofobia, ênfase na validade da Lei Maria da Penha e por aí vai. O Supremo Tribunal Federal na garantia dos direitos fundamentais. Calcado nesses mesmos antecedentes dos políticos, eu destaquei na época que nós preservaríamos à frente da Suprema Corte a sua função principal como instituição de jurisdição maior, defendendo a Constituição, seus valores morais e as razões públicas e conjurando das nossas deliberações temas mais afeitos aos demais poderes. Ainda naquele discurso, eu me comprometi. Meu norte será a lição mais elementar que eu aprendi ao longo de 4 décadas no exercício da magistratura. A necessária deferência aos demais poderes no âmbito de suas competências, combinada com a altivez e a vigilância na tutela das liberdades públicas e dos direitos fundamentais. As 3 últimas décadas testemunharam as deliberações valiosas do Poder Judiciário, notadamente do Supremo Tribunal Federal, na consolidação e avanço do processo democrático e no resguardo dos direitos fundamentais e do próprio jogo democrático. Está aqui o ministro Alexandre de Moraes, um grande responsável pela manutenção dessas regras. Se assim o é, também não se podem desconsiderar as críticas, o ministro Toffoli tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular, reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos,
Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica, com vozes intensas, o denominado ativismo judicial. Que é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito já é difícil, são milhões de dispositivos. São 14 mil leis com uma linha, milhões. Se souber tudo, já é uma grande vantagem para o judiciário. E quando se acusa o judiciário de se introjetar na seara dos demais poderes, isso, para o judiciário, é uma preocupação cara e muito expressiva. Nós assistimos cotidianamente o Poder Judiciário ser instado a decidir questões para as quais não dispõe de capacidade institucional. Eu fui anotando aqui o que os eminentes pares foram contribuindo ao assentar que não há, que são outros órgãos que devem fixar essa gramatura e essa gramagem. Em consequência, o que ocorre? O Poder Judiciário é instado, as instâncias próprias não resolvem os problemas e o preço social é pago pelo Judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos, nós não devemos satisfação a eleitor. Então, manda para o Poder Judiciário. Aí, inicia-se um uso imoderado das ações constitucionais e o Supremo Tribunal Federal, que é importante, porque precisa da legitimação democrática das suas decisões, passa a não gozar de confiança legítima da sociedade. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não. Nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Essa prática, anoto aqui, tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos de ter deferência, porque num Estado democrático, a instância maior é o parlamento. No Estado democrático, a instância maior é o parlamento. Disse isso no discurso, estou repetindo agora, porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. E eu também estou dizendo isso para mim. Estou dizendo isso para mim, porque eu que fiz esse discurso. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos de uma nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corporis os seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Mas, quando excepcionalmente assumir esse protagonismo, o judiciário poderá, em lugar de intervir verticalmente, atuar como catalisador e indutor do processo político-democrático, emitindo incentivos de atuação e coordenação recíproca às instituições e aos atores políticos. Isso foi dito aqui, nessa egrégia corte, e eu me aproveitei de tudo quanto foi dito.
Isto aqui foi dito em setembro de 2020, eu assumi a presidência. Isto aqui está sendo repetido em 2024, desta tribuna, por mim, que firmei esse compromisso. Constitucionalidade do artigo 28. Nesse caso, pleiteia-se a exclusão da incidência da infração prevista no artigo 28 sobre a conduta de adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal determinada quantidade da substância conhecida como maconha por alegada violação dos princípios constitucionais da intimidade e da privacidade. Para decidir esse recurso ordinário, depois de anotar tudo quanto os eminentes pares trouxeram brilhantemente em seus votos, inclusive essa pesquisa magnífica que o ministro Alexandre de Moraes fez, eu procurei estabelecer 3 enfoques. O primeiro, a questão do controle de constitucionalidade de normas de situação de razoável dissenso moral e científico. Então, é inegável que a sociedade ela está dividida, quando muito, de senso moral, e é verdade que a ciência também tem posição firme em relação ao uso da maconha, da cannabis sativa. E eu faço esse primeiro enfoque, considerar as competências constitucionalmente atribuídas a cada um dos poderes, bem como as capacidades institucionais de órgãos técnicos científicos como a Anvisa, agência reguladora dessa temática no Brasil. Em segundo lugar, eu vou suscitar a instigante questão da autocontenção e da deferência ao legislador no tema subjúdice, considerando basicamente 2 aspectos que eu também colhi aqui dos votos brilhantes de todos os integrantes da Corte. Primeiro, no direito comparado, os modelos paradigma de liberação do consumo e da venda da maconha, indicados como exemplos para o mundo, e que todos eles foram desenvolvidos pelos respectivos órgãos legislativos. Segundo lugar, no Brasil, vou abordar a questão sob o ângulo de que aqui o legislador despenalizou o consumo das drogas, prevendo como consequência as medidas não punitivas, com escopo de educação, proteção à saúde e sob o ângulo da segurança pública, da saúde pública. E o terceiro ponto concernente às considerações a respeito. Isso é importantíssimo, no meu modo de ver. As considerações a respeito da liberação do consumo, sem previamente regularizar, organizar todo o sistema, considerando que a venda de drogas é controlada por grandes organizações criminosas, dedicadas ao narcotráfico no Brasil. Estabelecidas essas premissas, eu considerei o caso concreto, no qual se trata de posse de droga no interior do estabelecimento prisional. Então, em primeiro lugar, eu trato da necessidade de autocontenção de respeito às capacidades institucionais. E aqui eu trago as lições dos doutos sobre essa necessidade de deferência ao legislativo, a questão da incapacidade institucional das cortes, não submetidas ao escrutínio das urnas, e o excepcionalíssimo poder de sobrepor a sua interpretação da Constituição sobre aquela promanada dos poderes políticos eleitos, diante exatamente das disposições constitucionais dotadas de alto grau de abstração em determinação vagueira. Então, a discussão de fundo, ela potencializa essa questão. É que, no caso dessa questão genérica da constitucionalidade do artigo 28,
isso revela um amplo dissenso moral no seio da sociedade. Isso é uma questão, digamos assim, atestável. Isso não é uma opinião própria, isso é algo que pode ser atestado. Tanto assim que, ao longo de todos esses anos, não se chegou a um consenso mínimo, nem mesmo entre os experts, quanto às vantagens políticas, econômicas e sociais dessa desconfiguração do ilícito. Trata-se, com efeito, de uma questão que demanda a definição de políticas públicas, tudo o que foi dito aqui, de caráter interdisciplinar e interdepartamental, e não de uma mera verificação da adequação entre a norma e a Constituição Federal. Não é isso, é muito mais que isso. No caso, parte considerável da sociedade brasileira, especialmente aqueles que vivem em regiões dominadas pelo tráfico, e aqui eu queria pedir todas as vênias possíveis. Não se pode estigmatizar uma camada da população como sendo a maior parte dos usuários, a maior parte dos consumidores de droga. Não é bem assim. Não é bem assim. Um secretário de Segurança disse que o bairro chique do Brasil brilhava à noite. Não era na favela, não. Não concordo com isso de dizer que a lei só se aplica a afrodescendentes e a pessoas pobres. Não é isso, não. A lei é para todos. O princípio da isonomia está lá na Constituição Federal. E, na realidade, a realidade é outra. A realidade também inclui todas as pessoas integrantes da etnia brasileira. E há pessoas nessas comunidades, nós que fomos juízes do interior, juízes que debatemos com comunidades de favelas, pessoas que se interessam pelo controle daquele meio social, eles se incomodam muitíssimo com essas regiões dominadas pelo tráfico e veem seus filhos expostos aos riscos do consumo desde a mais tenra idade. E não é por outra razão que eles repudiam a liberação do consumo de drogas. E é muito importante, qualquer que seja o resultado, que essa expressão feliz utilizada pelo presidente, não só na abertura dos trabalhos, quando conversou com o presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, agora reiterada, que não se está dizendo aqui que o consumo de drogas é lícito, e nem que se pode consumir droga em local público, porque nós não vamos transformar o Brasil numa Cracolândia, evidentemente. E, sob esse ângulo do dissenso razoável acerca da liberação, eu trago à colação algo mais grave, que nós temos de tomar cuidado com uma possível má compreensão da nossa decisão pelo Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional já está imaginando uma invasão da seara do Parlamento e já está pensando em uma emenda constitucional que estabeleça no artigo 5º a lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecente. Então, é premente, como aqui, o ministro Toffoli pediu a palavra, que a Anvisa e os órgãos técnicos atuem antes que isso aconteça. A ausência de um amplo consenso, no meu modo de ver, exige da Corte uma postura minimalista e de autocontenção judicial. Cito aqui uma obra de Jeremy Waldron que fala exatamente sobre a necessidade do judiciário exercer a autocontenção e que essa seara é que deve cuidar de equacionar esse problema. A questão, no meu modo de ver, é ainda mais grave, quando, além do dissenso moral, há desacordo científico sobre o tema. Isso me tira a paz como magistrado. Eu não tenho quietude de alma e paz
para resolver uma questão que é fundada em desacordo científico. O nosso conhecimento interdisciplinar tem limite. Nós aqui, quando decidimos, quando fomos instados a decidir que idade que a criança tem para entrar na escola, vários colegas disseram, eu não fiz pedagogia, eu não sei, isso eu não sei. Eu tenho que deferir isso ao Ministério da Educação e aos órgãos próprios. Eu também não sei. De senso científico, eu também não sei. Isso significa dizer que não é o legislador, por meio da Lei 11.343, quem especifica quais são as drogas cujo comércio e consumo deve ser submetido a um controle especial. A listagem das substâncias cujo consumo é proibido não provém do Congresso Nacional. O Congresso Nacional procurou forjar um dispositivo com alto grau de razoabilidade. Vamos aqui colocar as coisas no devido lugar. É usuário, é de pequena quantidade. O juiz é juiz para fazer justiça. Os tribunais se chamam tribunais de justiça para fazer justiça. E o que diz a lei? Vejam quantos critérios o juiz tem de observar para poder fixar essa pena. Artigo 28, parágrafo 2º. Se não me engano, o ministro Zanin também leu esse dispositivo no seu voto. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. E o ministro Alexandre de Moraes, no seu voto, citou circunstâncias objetivas, citou o fato se for preso com a balança, mas às vezes não é preso com a balança, às vezes é preso sem balança, mas é traficante. Então, ao invés de a Defensoria promover uma ação de controle concentrado, ela tem que fazer um mutirão na porta das cadeias, pegar os processos e verificar, esse cidadão aqui foi preso com 3 gramas de maconha na rua, não dentro do presídio, na rua, está preso por tráfico. Nesse caso, precisamos promover uma demanda. Porque, segundo uma jornalista de altíssima seriedade, há milhares de processos aguardando a solução do Supremo. E qual seria a consequência à luz da nova lei de introdução às normas de direito brasileiro do consequencialismo? Bom, se nessa gramagem está liberado, vamos fazer uma chamada dentro da cadeia, porque parece que tem muita gente na cadeia que não tinha que estar lá. E vamos liberar. Agora, quem nós vamos liberar? Com a análise criteriosa disso. Isso deve ser um defeito meu, porque eu fui juiz de carreira. Eu analisava caso por caso. Eu não tinha expertise para fixar gramas. Outro dia eu brinquei, a jornalista me perguntou, como é que vai ser isso? Eu falei, eu não sei. Vamos ver quantos quilos cabe em cada bolso. Eu não sei isso. Então, o artigo 28, e ele é a norma penal em branco, realmente, ele tipifica a conduta de comprar drogas para consumo próprio sem autorização, porque é autorizada a compra de drogas para diversas doenças, a cannabis medicinal. Eu tenho aqui a disposição da Anvisa, vou ler rápido, mas todos tiveram o direito de expor as suas opiniões, eu peço venha com toda a vênia necessária, mas com a minha maneira enfática de decidir. Então, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nós estamos diante, como já se disse aqui, de um ilícito. E compete à Anvisa, órgão técnico especializado em saúde pública, a exclusão ou a inclusão de substâncias entorpecentes da norma regulamentadora consubstanciada na portaria 344. Eu pasmo diante dessa inércia que foi aqui noticiada nos votos, dessa provocação justa que foi anunciada nos votos, dessa omissão, dessa inércia da Anvisa, lembrando quão célere foi ela, que nos auxiliou na época da pandemia. O Conselho Nacional de Justiça, para casos de medicamentos,
ele tem uma mão estendida para os juízes que podem obter uma resposta para saber se aquele remédio é necessário ou não. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma consulta feita em 24 horas ao IBAMA para saber sobre questões relativas ao meio ambiente para o juiz sentenciar. E nós precisamos da Anvisa para decidir isso, porque isso tem uma consequência muito grave. E no exercício dessa atribuição, a Anvisa frequentemente atualiza a lista de substâncias submetidas ao controle especial pela classe médica. Dessas substâncias constam o THC e algumas formas químicas de canabidiol. Portanto, a consideração da agência, dotada de capacidade institucional que nós não temos, é preciso ter humildade judicial, eu tenho para dizer isso, eu não tenho condições. Trata-se de substâncias potencialmente causadoras de efeitos deletérios à saúde humana. A portaria da Anvisa 344 prevê a possibilidade de prescrição e manipulação por médicos de medicamentos alopáticos e homeopáticos à base de canabidiol, desde que registrados na Anvisa, conforme se extrai do artigo 61, parágrafo 1º da revista norma. E no artigo 61, a Anvisa estabelece as plantas da lista E, plantas que podem originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas, e as substâncias da lista F, substância de uso proscrito no Brasil. Mas não é proscrito no Brasil pela sociedade brasileira, não. Não é proscrito no Brasil só pela lei, não. É proscrito no Brasil por força de compromissos internacionais assumidos. E nesse regulamento, artigo 61, caput, está dito com todas as letras, em claris cesse interpretatio. A lei é tão clara que não precisa interpretar nada. Não poderão ser objeto de prescrição e manipulação de medicamentos alopáticos e homeopáticos. As plantas da lista E, ou E, excetuam-se do disposto no caput, a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa que contém a sua composição a planta Cannabis sp, incluindo o THC. O THC, para efeitos medicinais, ele é fantástico para dores, para ataques epiléticos. Isso é leitura interdisciplinar. Não é conhecimento técnico, é leitura. A prescrição de produtos que passam as substâncias de canabidiol THC a serem importados em caráter de excepcionalidade por pessoas físicas para uso próprio, para tratamento de saúde, mediante prescrição médica, são autorizados. Eu considero, por essa razão, que devo, no meu voto, ter o dever de contenção e de postura deferente aos órgãos de técnica e aos órgãos científicos de detentores de saberes do tema, que tomem para si a tarefa de fixar quais são as substâncias e as quantidades que os indivíduos devem ser autorizados a adquirir e plantar para consumo próprio. O dissenso científico sobre a matéria orienta a Corte a adotar, no meu modo de ver, com respeito aos magníficos votos que foram aqui proferidos, a adotar uma postura minimalista de não intervenção direta e de respeito às autoridades competentes. E aqui, um médico que merece a nossa homenagem, porque o ministro Dias Toffoli mencionou agora uma campanha de esclarecimento público. Se existe um médico que se dedica a essas campanhas de esclarecimento público de todas as doenças, de todas as prevenções, de todas as vacinas, é, sem dúvida alguma, o doutor Drauzio Varella. E o doutor Drauzio Varella, ele entrevistou uma das maiores autoridades da psiquiatria, professor Ricardo Laranjeira, acerca
da maconha. Vejam o tipo de dúvida que se lança na mente do magistrado. O uso compulsivo hoje é maior do que era há 20, 30 anos. E, de acordo com as evidências, quanto mais cedo o indivíduo começa a usá-la, maior é a possibilidade de tornar-se dependente. Considerando-se garotos e garotas de 12, 13 anos, e às vezes até mais novos, estão usando maconha atualmente e o problema se agrava. Além disso, isso dito por um psicanalista que é especialista do tema, e eu volto à pergunta: quem somos nós? As concentrações de THC, princípio ativo da maconha, aumentaram muito nos últimos anos. Na década de 1960, andavam por volta de 0,5%, 0,5%, e agora alcançam 5%. Portanto, a maconha de hoje é 10 vezes mais potente do que era naquela época. Vou considerar aquela época Woodstock. Não é da idade de muitos aqui, mas é da minha época. O Woodstock, 0,5% era um festival, faça amor, não faça guerra, e era essa quantidade que se fumava. Hoje, isso aumentou o potencial da droga e diminuiu a faixa etária de utilização. Uma das escolas mais prestigiadas do Brasil, quiçá do mundo, é a Escola Paulista de Medicina. Diante desses dados, quanto à potência da droga e a idade do uso, a Escola Paulista de Medicina sentiu a necessidade de mostrar um ambulatório só para atender os usuários de maconha. E há uma lista de espera, composta por adolescentes e jovens adultos desmotivados que fumam 6, 7 baseados por dia e não conseguem fazer outra coisa na vida. Isso não acontecia quando a concentração de THC era menor. Esse psiquiatra acrescenta ainda que tem sido frequente a necessidade de tratamento de jovens usuários da maconha, que são os denominados nem trabalham, nem estudam. Mas é culpa deles? Não. São dependentes. Diz o psiquiatra, estão completamente desmotivados. É o que se chama de síndrome amotivacional. O nome é muito feio, mas é importante e muito pertinente. Além disso, o psiquiatra assenta que uma relação complexa entre maconha e doenças mentais, como psicose e depressão, estão intimamente ligados. E eu, juiz, lendo isso, tendo de decidir isso com esse nível de dissenso científico. Essa afetação da saúde mental tem sido confirmada por diversos estudos, um deles recentemente publicado em Nova York e divulgado pela mesma Folha de São Paulo, segundo o qual 21% das pessoas no estudo tinham algum grau de transtorno por consumo de cannabis, que os médicos caracterizam genericamente como um consumo problemático de maconha que provoca uma variedade de sintomas, como problemas sociais e ocupacionais recorrentes, indicando incapacidade e perturbação. Alguns dizem, mas o álcool? Ah, mas esse... Bom, vamos nivelar por baixo? Então, vamos nivelar por baixo. Então, pode tudo e mais alguma coisa bem nociva à saúde. Mas não vamos nivelar por baixo. Eu vou nivelar pelo grau de responsabilidade que eu tenho. Eu estou enfrentando essa questão. Quando vierem outras, eu vou também estudar cientificamente o que elas compreendem. Faço aqui uma análise de direito comparado e o direito brasileiro e digo que essas análises merecem a consideração da Academia Jurídica, do Poder Legislativo e das autoridades competentes para resolver
essa questão. As experiências estrangeiras, todas elas, revelam tratar-se de tema extremamente complexo. Isso aqui ninguém negou. Que demanda atuação conjunta de diversos órgãos governamentais, mediante regulação, não apenas do consumo de determinada droga, mas também de como será o futuro do mercado de venda das substâncias entorpecentes que, porventura, venham a ter consumo liberado. Não pode liberar assim, isso é uma organização do sistema. Quem é que vai vender a droga? São os narcotraficantes, é evidente, isso vai ficar na mão do traficante. E dentro da cadeia vai ter um chefão lá, que vai distribuir 3 gramas na cela 1, 2, 3. Tem o depoimento aqui do professor, do médico Drauzio Varela, que, entrevistado sobre o Carandiru, ele narrou um quadro sem retoques, miserável, dizendo quantos baseados os presos procuravam forjar para fumar, que ali, completamente desmotivados. E no direito comparado, tanto quanto eu pude pesquisar com respeito de todos os votos em contrários, a liberação do consumo se deu pelos poderes legislativos, por realizar ampla regulação de toda a cadeia. Parece até sofismático. Pode usar, mas não pode portar. Mas como é que usa sem portar? Cai da onde para botar na boca? Nesse sentido, por exemplo, em relação ao legislativo, recentemente, 23 de fevereiro de 2024, o Bundestag, Poder Legislativo da Alemanha, fevereiro de 2024, aprovou uma lei que legaliza, aprovou uma lei que legaliza parcialmente a venda, o cultivo e o consumo de uma quantidade determinada de maconha para maiores de 18 anos. Foi previsto uma vacatio legis, exatamente para permitir a regulação do mercado e a atuação do órgão regulador. Por esta lei, haverá permissão de cultivo e consumo exclusivamente para as pessoas cadastradas como membros dos chamados clubes de maconha, cada qual a ser integrado por no máximo 500 adultos para fins de controle. E aí você vai saber que é o usuário que é o traficante. O objetivo da nova legislação, segundo a declaração do ministro da Saúde alemão, o social-democrata Karl Lauterbach, não é simplesmente assegurar o consumo da maconha, mas, essencialmente, combater o mercado ilegal e o crime relacionado às drogas, além de reduzir a quantidade de tráfico e diminuir o número de usuários. Já imaginaram a disputa para a titularidade desse negócio? Da mesma maneira, nos Estados Unidos, alguns Estados-membros, por meio de seus respectivos órgãos legislativos, representativos, portanto, da decisão majoritária dos cidadãos, promoveram a liberação regulada tanto da venda quanto do consumo recreativo ou medicinal do canabidiol. Foram fixadas regras para a definição dos locais em que a venda e o consumo são permitidos. O ministro Alexandre daí evita essa questão de surpreender na denominada biqueira, na expressão paulista. No Uruguai, o legislador regulou toda a cadeia do cultivo, produção, distribuição e venda da maconha ao consumidor final, mediante controle do governo, exigindo o prévio cadastramento. Portanto, o redesenho, ministro, a Excelência tem razão, ele efetivamente é um redesenho de políticas públicas, de drogas nos mais diversos países, e que têm sido realizados não pelo judiciário, mas pelo legislativo. E, além de todos esses países, para nós não ficarmos aqui discorrendo sobre o mapa mundi, Holanda, Portugal, Canadá passaram a regular o mercado de cultivo, produção, venda e consumo de quantidades
limitadas de maconha para maiores de 18 anos. Eu sei fazer isso? Eu não sei. Sinceramente, que eu não sei. Eu tenho paz como magistrado para fixar gramatura e gramagem? Tenho. Eu tenho de analisar o artigo 28, se ele excedeu os limites. Mas é tudo quanto nós podemos analisar. No meu modo de ver, respeitadas todas as opiniões em contrário. À luz da experiência estrangeira, é forçoso reconhecer que, para se promover a legalização do consumo da maconha no Brasil, seria indispensável a prévia regulação pelo legislador do mercado, plantio, fornecimento e venda da substância, consubstanciados coadjuvados, digamos assim, pela Anvisa. E aqui, mais uma vez, vou reiterar o que muitos já disseram, à luz das considerações anteriores, a Lei 11.343, de 2006, ao manter como comportamento ilícito o porte de drogas para consumo próprio, mediante sanções não prisionais, teve por finalidade, além da proteção da saúde pública, também coibir o mercado ilícito de drogas. Isso aqui é uma preocupação bifronte. Uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da lei vai deixar de aplicar sanções superponderadas, superproporcionais, superrazoáveis. Qual é o mal que se faz de aconselhar um jovem dos perigos futuros prospectivos? Eu tive um caso, no início da minha carreira em Niterói, sentou-se ali um rapaz, a família toda chorava. E olha que lá vão anos isso aí. Primeira audiência na vara criminal de Niterói, família chorando, pai e mãe, rapaz bem arrumado, interrogado num delito de uso de drogas, maconha. Eu não me lembro, Luiz Alexandre, se o procedimento era judicialiforme, começava com uma portaria, não começava? Começava com a portaria do juiz, aí você interrogava. Bom, enfim, esse rapaz foi conversar com os pais, voltou, e eu procurei aplicar, procurei decidir de forma a não punir aquela família, é integrá-lo com todos os cuidados. Muito bem. Foi preso em flagrante, família abastada, fora desse perfil que aqui se anunciou, e ele foi embora. Janin, anos atrás, eu estava fazendo uma palestra, não me lembro se era em Campinas. Ministro Alexandre, ministro André, ministra Carmen, ministro Barroso. Essas coisas acontecem na vida da gente. A gente dá uma decisão, não sabe nem onde vai parar. Se dirigiu a mim um homem de uns 50 e tantos anos e disse para mim: ministro Fux, o senhor lembra de mim? Não lembrava dele. Vou lembrar anos e anos e anos depois. Estava de barba. Estava de barba. Ele falou: senhor, eu sou médico aqui. E eu queria agradecer ao senhor pelo fato de o senhor ter ponderado naquela oportunidade que eu deveria abandonar o uso da droga e o desgosto que eu estava causando à minha família. Eu quero dizer o seguinte: cada família é cada família, cada pessoa tem as suas especificidades. Mas, se é verdade que a ciência está dizendo isso, eu, como magistrado, eu não tenho tranquilidade de decidir algo assim, sem convicção científica, sem regulamentar a cadeia de produção
e distribuição, e sem a prévia atuação do legislador na regulação. Eu vou juntar o voto e assento a essas questões de que, sem regulação prévia pelo legislador, pela Anvisa, não há paz na mente do magistrado para decidir isso, pelo menos diante das minhas eventuais limitações, que não são de consciência. São limitações que eu, às vezes, não estou enxergando como é que se pode fazer isso sem a ciência. Então, o razoável dissenso moral, social e científico sobre o tema, a ausente violação da Constituição, porque eu acho que aqui fez-se uma solução sob medida. O legislador foi artesão da solução desse caso. Ele foi artesão da solução. Vejam, olha aqui, olha o que o legislador fez. A advertência sobre os efeitos das drogas. Qual o gravame é nisso? Prestação de serviço à comunidade. Para ter uma lição de vida. Qual vai ser a prestação de serviço à comunidade? Evidentemente que já se sabe, vai pedir para aquele jovem frequentar as comunidades drogadas e aconselhar. É essa a prestação de serviço à comunidade. O que aconteceu na época em que houve uma crise de obesidade no Brasil? Surgiu a operação bariátrica. O que se fazia? Se pegava uma pessoa jovem, operada, que perdera quase meia centena de quilos, ou mais até de centenas de quilos, e levava-se essa pessoa a centros onde havia pessoas obesas. O que se faz com relação ao alcoólatra? Há um instituto em que as pessoas que se liberaram do álcool vão lá e isso é prestação de serviço à comunidade. Isso aí está convergente com a promessa do nosso ideário, que é a nossa Constituição. De sorte que aplicar, em primeiro lugar, eu entendo que nós devemos fazer aquela distinção. O recurso extraordinário tem uma objetivação e tem o julgamento do caso concreto. No caso concreto, se aplicar uma tese dessa para um detento condenado a 11 anos por roubo qualificado, com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, e a vítima não resistiu, porque se resistisse seria morte, seria latrocínio. Aplicar isso aqui é criar um novo ambiente catastrófico nas prisões. Ninguém duvida que haverá um chefão do tráfico em cada ala do presídio. Então, leva, na subjetivação, deve provimento ao recurso extraordinário. Por outro lado, à luz de todas essas premissas, que eu vou juntar o voto, à luz de todas essas premissas, eu relembro que a Lei 11.343 prevê no artigo 48 que são aplicáveis subsidiariamente as regras do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal a todos os ilícitos nela previstos, atribuindo aos juizados especiais criminais, justiça simples, informal, a competência para processo de julgamento dessas condutas, vedada a prisão em flagrante. O legislador não poderia ter sido mais coerente com os princípios, com a humanidade que deve nortear a tarefa de todos os agentes públicos, políticos e do judiciário. Caridade justa e justiça caridosa. De sorte, senhor presidente, eu vou juntar o voto e justifico, por fim, a minha preocupação quanto à aplicação da tese no caso concreto da prisão, na subjetivação, que o doutor Drauzio, e até um documentário, tem uma passagem importante sobre o Carandiru. Dizia, no Carandiru, minha experiência mostra que há quem fume um baseado a cada 30 minutos. 30 minutos.
Uma droga que exija tal frequência de consumo não pode ser considerada leve. Não é verdade. Em sua resposta, o psiquiatra afirmou, infelizmente, não existem drogas leves se produzirem estímulo no sistema de recompensa cerebral. Em geral, as pessoas perguntam, mas se a droga dá prazer, qual é o problema? O problema é que ela não mexe apenas na área do prazer. Ela mexe também em outras áreas e o cérebro fica alterado. A droga perverte o repertório de busca de prazer e empobrece a pessoa. Comer, conversar, estabelecer relacionamentos afetivos, trabalhar, são fontes de prazer que valorizamos, mas não são fontes imediatas. No ambulatório da Escola Paulista de Medicina, que atende usuários de maconha, há 2 grupos distintos. Um que é constituído por jovens que perderam todo o interesse por qualquer coisa. E o outro grupo que é formado por pessoas nas quais se estabelece um nexo de causalidade inquestionável entre maconha, doenças mentais como psicose e depressão. E não se sabe se a maconha produz a doença mental, mas o que se sabe é que ela piora os sistemas de qualquer uma delas, seja ansiedade ou esquizofrenia. Senhor presidente, eu peço vênia ao colegiado pela extensão do meu voto, pela minha dificuldade de superar o dissenso científico, pela dificuldade de superar essa visão realista de que, sem regulação, sem atuação do Poder Legislativo, a liberação do uso da maconha vai trazer muito mais problemas do que a solução. Se é assim, a Defensoria Pública vá a todos os presídios, peça os processos, veja se houve condenação excessiva e vai liberando seus presos. Mas, genericamente, sinceramente, não tenho quietude de alma para decidir isso. Por isso, convênio a todos os colegas que trouxeram votos extremamente profundos e brilhantes, um a um, todos. Eu peço vênia para considerar constitucional o artigo 28 por todas as premissas que eu estabeleci, também firmando a minha incapacidade de fixar qualquer tipo de gramagem ou gramatura como quero. Nego provimento ao recurso, senhor presidente, com essas observações. Muito obrigado, ministro Luiz Fux, que defendeu com grande categoria e qualidade e profundidade uma posição divergente, mas extremamente respeitável e compreensível nessa matéria tão delicada. Apenas registro, nós não estamos liberando, nós estamos tentando disciplinar a ilicitude de uma forma específica, mas a posição de Vossa Excelência é muito compreensível, porque, como disse, essa é uma matéria divisível em todo o mundo, e não é fácil, e não por outra razão, nós estamos há anos tentando amadurecer essa questão. Muito obrigado pela colaboração verdadeiramente valiosa e rica de Vossa Excelência. E a ministra Carmen Lúcia pede para brevemente votar, e em seguida eu vou encerrar a sessão, e aí